Fala pessoal, sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019, hoje dia do carteiro, parabéns ao carteiro, uma das profissões que as pessoas confiam bastante, né? Já confiaram mais, né? Hoje tem lugar que o carteiro não entra, as cartas demoram um pouco, né? O cara põe uma carta para você de São Paulo, demora uma semana, mas isso não é culpa do carteiro, é do sistema todo, né? Antigamente o correio era mais rápido, né? E todo mundo que é comerciante sabe disso, né? Que o correio era mais rápido, tirando os Sedex da vida, as cartas chegavam mais rápido, eram mais baratas, mais acessíveis e tal. E hoje com e-mail, com WhatsApp, ficou um pouco assim, a gente não recebe tanto cartão de Natal, não recebe tantas cartas assim, mas sempre chega alguns condomínios, impostos, enfim, né? Então, parabéns ao carteiro. Dia da criação dos Correios no Brasil, uma data importante, né? E também dia do aniversário de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, uma cidade pujante, né? Que, de uma certa maneira, dá muita coisa para o Brasil, né? Então, parabéns ao São Paulo, que através dos paulistas, nordestinos, pessoal de todo o Brasil, conseguiu ter essa pujança, né? Que leva a muitos problemas, mas também muitas soluções, muitos empregos e sustenta muita coisa no nosso Brasil baronil, né? Hoje nós temos o professor Danilo de Oliveira, também mestre em Direito, aqui mexe com Previdência, podemos esclarecer algumas coisas da Previdência, se bem que toda semana tem uma informação diferente, né? Militar vai ser a mesma coisa? Não vai. Mulher de militar, quando morre, vai continuar ganhando a mulher e depois a filha? Não vai. Mas o militar tem um regime diferenciado, porque às vezes ele sai para trabalhar na Amazônia, e papau, aquela coisa toda, né? Que é difícil de a gente, cada um tem seus valores, suas razões, né? Também João Vilela, empresário, dono da Design Gallery, uma empresa atuante aqui no mercado, né, que está sempre se inovando, também advogado para fazer o programa de hoje, né, nessa sexta-feira. Lembrando que você pode assistir o programa agora, às 1h15 da tarde, 13h15, pelo Sistema 11 da NET e Sistema 8 Vivo Fibra. E também pelo www.tvcomsantos.com, né? E você vai ter a reprise às 23 horas, né? E também é 1h da manhã de sábado, aniversário de Santos, né? Amanhã é aniversário de Santos, festa no Mendes Convention, né? Show do Skank, e depois no domingão, para todo mundo na praia, show do Skank e tal. Então, democrático, quem vai pagar na festa, quem vai cobrir o evento, vai ver o Skank. Mas o show na praia sempre é mais emocionante, sempre é mais, né, o artista brinca mais, porque já está mais calejado, enfim. Então, vamos torcer para que não chova no domingo à tarde, a prefeitura com essas atrações aí. Também temos o baile da Atmas lá, para você que não quer ir na festa, não quer se arrumar todo, então também temos o baile da Atmas também, né, que vai ser muito bacana. Amanhã, liga lá para Atmas, Rua São Paulo 47, e fala lá com as secretárias do Antônio Carlos, 32 33 51 25. Também vai ter um jantar legal com música, muita coisa boa lá, né? Lembrando que você pode passar perguntas para o Danilo, especialista em tudo, né? Mas também na área previdenciária, essa área é uma área muito importante e tal, uma área de muitos debates hoje em dia, e também para o João Vilela tal, sobre qualquer assunto aí no Zap 13 997 11 5545. Então, apresentar o Danilo aqui para as considerações iniciais dele, lembrando que o Danilo já foi convidado outras vezes, mas sempre por motivo de trabalho, força maior tal, porque às vezes, por que o Danilo não está indo no programa? Não, é porque nós convidamos algumas vezes, ele estava fora de Santos, estava fazendo trabalho na Unisanta, congressos aqui que ele, de uma certa maneira, ajudou a organizar na Unisanta, e aí numa semana de congresso, como é que ele vai vir no programa? Mas ele sabe que já foi convidado umas 2, 3 vezes, mas por motivos profissionais avisou que não poderia vir e nós demos lugar para outro comentarista. Então, sinta-se muito tranquilo nessa casa e a gente tem muito orgulho de receber você hoje. Bom, primeiramente, boa tarde para os nossos telespectadores do Ação e Reação. Boa tarde caloroso para o meu amigo Filete. A amizade é tanta que ele até disse especialista em tudo, só amizade justifica isso, né? Só um amigo. Não, para televisão tu pode comentar tudo, né? Porque pro leigo, tal, assim, pessoa hoje ninguém é tão leigo, mas vocês como advogado comentam tudo, mas a tua área específica é essa, mas se falar alguém de... Nem o João, que é outro grande amigo, a quem eu já saúdo, fala especialista em tudo. Mas eu preciso confessar... Quase nada. Quase nada. Eu preciso confessar que de fato eu estava saudoso, tenho um carinho muito grande pelos amigos aqui da bancada. João Vilela
já de longa data, um grande amigo dos bancos acadêmicos, o Filete, por quem a gente tem uma grande admiração, e toda a equipe da TV Com. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente para poder conversar um pouquinho com o nosso telespectador. Foram aí 4 meses aproximadamente, mas digamos não por assim, falta de convite, né? Não por falta de convite, e eu até agradeço por vocês manterem a lembrança e o reconhecimento à minha pessoa. Isso nos deixa muito lisonjeado, né? Que a gente tenha um programa agradável como de costume. João Vilela aqui, mais uma vez na sexta-feira, o João que é muito esperado no programa de sexta-feira aqui, novamente aqui numa sexta-feira de chuva aqui em Santos, calor, né? Aquele calor não senegalês, mas um calor forte, mas chovendo, uma chuva fina aqui, não deu praia hoje para você que está vendo o programa aí, como a doutora Jacirema lá de Jaboticabal, doutora Norma lá do Rio de Janeiro, né? Hoje uma chuvinha fraca em Santos, tal, um tempo de calor agradável, mas sem da praia. Boa noite, boa tarde a todos, boa tarde Danilo. Eu fui um professor da Faculdade de Direito, gosto muito do Danilo, desde o início eu me falo isso, de Filete também. Eu quero começar agradecendo, meu pai faleceu infelizmente, mas eu quero começar agradecendo ao corpo da Santa Casa, a Augusto, ao João Domingos Neto, que foi realmente muito atencioso com a gente, a Meire, todo mundo, o Aldo, fizeram tudo que foi possível realmente, todo o corpo clínico da Santa Casa foi assim de uma extrema cordialidade, uma extrema eficiência, não posso falar nada, tudo que a gente pedia era feito realmente de uma forma muito atenciosa, até o final. Todo mundo muito solícito, desde a assessorista do elevador, aos porteiros, todo mundo sempre muito eficiente. Aliás, parabéns à administração da Santa Casa e todos os funcionários. Realmente aquilo lá é uma cidade. Quem já passou pela Santa Casa sabe a loucura que é. É um trabalho realmente hercúleo. Só para você andar pela Santa Casa já é uma coisa absurda. Precisa de um GPS para andar pela Santa Casa, de tão grande que é, de tão complexa que é, com tantos detalhes. Eu quero agradecer muito, do fundo do coração, à Santa Casa. Eu nasci na Santa Casa, minha vida sempre cruzou com a Santa Casa e mais uma vez passei pela Santa Casa num momento difícil, mas que realmente dá muito orgulho de ter um hospital que as pessoas pegaram realmente uma situação muito difícil e estão crescendo cada vez mais com muita qualidade. Olha, eu quero agradecer do fundo do coração a todo mundo, Ariovaldo, que também é uma pessoa fantástica, mas principalmente todos os funcionários da Santa Casa que realmente têm uma dedicação, a gente vê o dia a dia. Uma coisa é a gente falar teoricamente, passar de vez em quando, outra coisa é você passar o dia a dia e ver aquele trabalho com os doentes, uma situação, a pior hora da vida das pessoas. Só a maternidade que tem mais alegria do ponto de vista, e a pessoa entra sorrindo e normalmente sai sorrindo, mas com algumas exceções, é claro. Mas a parte é muito difícil realmente e as pessoas sempre com uma grande atenção. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Então, em respeito ao pai do João, nós vamos acabar o programa de hoje sem música, uma singela homenagem também ao Carlos José dos Santos, que trabalhou 20 anos na minha empresa também, que faleceu nessa semana, né? Então a gente fica muito triste, né? Tanto pelo pai do João, uma pessoa atuante, andava de bicicleta, ia para o Guarujá sempre de bicicleta, como o Carlos aí que nos deixa aí com menos de 40 anos, né? Novo e com uma vida toda pela frente aí, a TV Com se sente aí, né? Meus sentimentos para vocês, né? E o João, que é um cara trabalhador, a vida continua, né? Muitos funcionários, agenda cheia, não pode parar, porque se ficar em casa pensando na vida, vai tentar na depressão. Então o jeito é continuar o que faz todo dia, com tristeza, com momentos muito piores, melhores, mas a vida tem que continuar, né? Meu pai faleceu no sábado, no domingo, segunda-feira eu estava aqui, com Cassione e Clemente. Por quê? Eu ia ficar em casa fazendo o quê? Meu pai queria que eu ficasse em casa? Não, a vida tem que continuar. Mas a gente vai sentindo, vai meio arrastado, e assim mesmo a vida vai continuando e a nossa passagem por aqui não é eterna, a gente já sabe disso, é assim mesmo, né? Bom, o Suman, prefeito do Guarujá, né, ele vetou o aumento do 13º. Nós tínhamos, os vereadores queriam 13º e tal, e o... Criação, né, Filete? Criação do 13º. E o vereador Lincoln Reis veio aqui, falou muito bem, eu fico muito contente com o Lincoln, que já participou com o João, no TV Com Debates, e eu conheci o Lincoln quando ele estava na primeira tentativa dele, não conseguiu, segundo não conseguiu, e vinham aqui no TV Com Debates, no Ação e Reação,
E o Odair Gonzalez falava, cuida bem dos meus meninos, eles são tímidos na televisão e tal. E a gente sempre teve um cuidado, né? Um cuidado com ele, com o Marquinhos do Mate, com o Fabrício da farmácia, porque eles vinham aqui, o Romano também veio aqui, não conseguiu ser vereador, mas veio aqui, vários outros, né? E eles por serem novos, né? Ser novos, ele oriundo do morro, com aquela dificuldade toda, né, tal. E ele falou que realmente o vereador não ganha bem em Santos, né? Assim, bem, tipo assim, R$7.300 e cada assessor ganha 5.600. Se for só fazer a fiscalização do poder público, é uma coisa. Mas hoje aqui as pessoas querem que o vereador faça o assistencialismo, né? É remédio, é auxílio funeral, é não sei o quê. Então acaba às vezes, ou o vereador não tendo aquela tal, ou também acaba o que aconteceu supostamente com o filho do Bolsonaro, né? Começa a dividir salário, que na verdade o vereador tem 3 assessores da prefeitura que ele pega e 3 que ele escolhe, né? Então aí é uma prática comum em alguns lugares do Brasil, né? Não vamos dizer todos, mas na maior, que alguns vereadores dividem o salário. Então eu sou vereador, ganho 7.300, o Danilo ganha 5.800. Falo, Danilo, tu só vai ganhar 2 e me ajuda aqui com 3.800. Então é uma prática que não deveria existir, mas é o que o filho do Bolsonaro está sendo acusado, né? Como aqui nós não somos chapa branca nem chapa preta... Ele não está sendo acusado disso, há uma suspeita de algumas... Na realidade não está sendo acusado de nada, né, Filete? Mas sim. Há uma... Não, de nada não, né, João? Não. De nada não, porque ele vai pedir para o Supremo julgar ele. Por enquanto ele não está sendo acusado de nada. Acusado ele não está sendo. Investigado, velho. Investigado. Tudo bem, pode até chamar de investigado, não é formalmente investigado, mas é praticamente. Mas a questão é que assim, ele praticou alguns atos que são suspeitos, não que sejam ilegais. Como a faxineira da minha casa, com todo respeito, fica pondo 2, 3 mil reais na minha conta todo mês, né? E a gente tem um cargo público onde ela trabalha para... É complicado. É mais ou menos assim, é como a faxineira da minha clínica, né? Com todo respeito, ela ser minha assessora na Câmara e fica depositando 5 mil na minha conta toda semana. É aquele negócio, né? Ela pode ter ganhado na loteria e pode ter me ajudado, mas... Você pode ter emprestado dinheiro para ela? Vamos. Sim, eu não quero justificar nada, pelo contrário. 100 mil para minha faxineira. Eu sei que essa tal da rachadinha, ou no Rio de Janeiro chamam de rachide, que é dividir o dinheiro, acontece em 99% das vezes, dos casos. Essa investigação, entre aspas, do COAF, essa análise do COAF foi mais elaborada, inclusive na Assembleia Legislativa do Rio, porque sabiam que estava tendo aquilo de grande quantidade, tinha em outros problemas também, além de formas ilícitas, mas a gente sabe que do Senado a vereador acontecem 1000 coisas, como essa rachadinha, ou rachide, que alguns chamam, que é essa divisão de valores. Imagina, você pegar, vou dar o exemplo do próprio Flávio Bolsonaro, ele tem 20 assessores. Aonde coloca tanta gente? Que nem um deputado federal. Aonde você coloca 50 pessoas? São 32 assessores, já foram num gabinete? Alguém já foi num gabinete de deputado federal em Brasília? Quem já foi, pode ter certeza que não cabe. Mas nem em pé espremidinho do lado do outro. Mas ele tem escritório político também, né? Por exemplo, tudo bem, o Beto Mansur tinha um escritório político em Santos, tem um em São Paulo, tem em Brasília. Mas não cabe também. Não cabe também, mas assim, não cabe, é só Brasília, nem se todo mundo ficar em pé juntinho ali no lado do outro, vai conseguir ficar junto no escritório ao mesmo tempo. Não vai ter uma reunião com todo mundo junto. Então, são casos que a gente tem que refazer realmente o país. Tem que ser fiscalizado realmente, tem que ser analisado. O vereador tem um papel, assim como o deputado federal e estadual, fundamental, que é a fiscalização. E tem que ser fiscalizado também. E tem que ser punido quando você encontra alguma coisa irregular, como o mau uso do dinheiro público. Aliás, eu acho que é a prática mais corriqueira no nosso país, infelizmente. Por isso que a gente vê faltando dinheiro em tantas áreas, como saneamento básico, segurança, saúde, educação, que todo mundo, essa ladainha todo mundo conhece. Falta tanto dinheiro porque é muito desvio também. Tem ineficiência também, não é só o desvio, hein? O pior é isso. Tem ineficiência do trabalho de muitas pessoas. Por exemplo, vereadores. Vereadores têm que fiscalizar o poder público. Não tem que ganhar bem não, Filete. Não tem que ganhar bem. Se o cara for se dedicar, ele tem que ter uma profissão. Ele pode dedicar por 4 anos, depois acabou a vida dele? Não. Todo mundo tem que ser a sua profissão. O Danilo é professor, é advogado. Se ele for vereador, por exemplo... Continua trabalhando. Ele vai ter uma ajuda de custo, mas a profissão dele continua sendo vereador. Político não é profissão. Apesar que no Brasil virou. Não é profissão. É um encargo que você tem público, você tem uma opção pública, você se candidata se você quiser. Você não é obrigatório, não é um trabalho obrigatório. Veja, você se candidata se você quiser e você sabe, olha, eu vou ter aqui uma ajuda de custo. Ajuda de custo.
Até que em Santos é bem comedido a questão em termos de... Ah, que eu você não trouxe- tem carro oficial, Sim. você não tem 13º salário, você não tem uma série de coisas. E não tem que ter mesmo. Eu acho que até muito 6 assessores, eu acho muito. Então tem que ter 3, estaria bom, É 3 muito cedidos bom. à prefeitura Tá e 3... muito bom 3 só, 3 total. E outra coisa, não tem que ficar o executivo, principalmente, dando cargo para amigo de vereador ou para vereador. O vereador que aceitar ser secretário de qualquer prefeito tem que perder o cargo na hora. Ora, você elegeu, nós elegemos a pessoa para ele ser vereador, para ele fiscalizar o executivo. Agora o bonito vai lá e o fiscal que você elegeu contra o executivo, para fiscalizar o executivo, ele simplesmente vai ser subordinado ao prefeito. E depois ele volta a hora que ele quiser. Não, não é assim. A coisa está errada. Os poderes, Danilo, eu aprendi isso na faculdade, se não me engano, no primeiro ano, que são independentes e harmônicos. Se eles são independentes, eles não são dependentes. E se eles não são dependentes, o prefeito não pode ficar oferecendo cargo em troca de não ser fiscalizado. Porque, no meu ponto de vista, isso é suborno. Danilo, essa questão... Eu sei que aí- legalmente não é, mas moralmente é um suborno. Você fala assim, eu te consigo 20, 30, 40, 50 empregos para seus amigos, no cargo A, B e C, chefia, sempre chefia, hein? Não é que alguém vai carpir rua, não, isso não existe. É o empregão legal. Aliás, muitas vezes não precisa nem ir. Aquelas secretarias de fachada, você ouviu falar de secretaria de fachada? E o cara vai lá e não vai? E nem precisa ir, porque não vai fazer falta nenhuma também. Servidores fantasma. Não, o servidor é quem mais trabalha. O servidor público. Porque tem Trabalha cara... para aguentar essa máquina de muita gente que não vai, né? Não, tem muita gente que não vai e quando vai é melhor não ir, porque atrapalha. Sabe tão pouco às vezes que atrapalha. Danilo, batendo isso no João, já pensou você ser eleito deputado federal e a pessoa fala, você tem 32 assessores. 32? Pô, é Dá pra 50, filete. 50 assessores. É muita gente. Tudo bem, você vai ter um escritório político em Santos com 3, de repente você vai abrir um escritório político em São Paulo com, três, mais vamos lá. 3. Vamos lá. Lá em Brasília você põe mais 5, 6. O que você faz com os outros 20, né? Então, isso que gera o problema. Como o João falou, o cara não tem 50 pessoas para trabalhar e alguns falam, bom, então eu vou pôr a dona Joana que vende a cocadinha para mim e ela me ajuda um pouco, faz o rachide, eu vou pôr o cara do coco, eu vou pôr não sei quem, eu vou pôr o cara que vende carro, o maior vendedor de carro do mundo, hein? Esse cara vende carro pra caramba. Em um mês ele vendeu 1 milhão, hein? O cara é bom, hein? O cara é Quem? bom. O assessor do Bolsonaro, bom. Também não vamos. O cara é bom pra cá. O cara é bom, João. Não, mas não vendeu. Ô, João, Ele não vendeu em um mês 1 milhão de carro. Vamos. ele conseguiu ser assessor do Bolsonaro em Brasília e conseguiu vender carro Não, no Rio. aí vai ter problema o cara aí. É bom, o cara é bom, João. Esse cara, se tu põe na design, ele abre 4 lojas pra você. Porque ele tava em Brasília e vendia carro no Rio. Não, ele filha, devia- vamos Pô, ser, o cara é bom, vamos o cara ser é bom, justos com o João. negócio. Deve ter coisa suspeita, eu acredito que tem, inclusive, mas não podemos ser leviano de mudar. Desculpa, Danilo, só te interromper Imagina. mais uma vez. Mas, veja, ele movimentou 1 milhão e 200 mil reais durante um ano, Sim. pelo COAF. Jogou na conta do Bolsonaro, não é isso? Movimentou. Então, pelo que parece, seriam 600 mil reais, porque foi a movimentação. Sim, sim, O sim. que ele adquiriu foi 600 mil reais, foi metade disso. Se você considerar o salário dele, não tô querendo defender Não, esse cara não, hein, tu- pelo amor de Deus. tem que Aliás, fazer o tem que contraponto. fiscalizar e tem que... Contraponto, E pô. se tiver alguma coisa errada, tem que punir severamente, Eu tô inclusive. cutucando você, tu tá dando Então, contraponto. é o contraponto. A gente tem que ser justo pelo que a gente tem agora. Pode ser que amanhã eu fale, olha, tá vendo, esse cara realmente é terrível. Mas o grande ponto é esse. Aí, ele tem o salário dele. Ele recebia das filhas também, que a família toda trabalhava lá, que também é outra coisa que não é muito boa, né? Mas vamos lá, pode acontecer que seja o pessoal, seja tudo muito bom. E recebia o dinheiro das filhas. Pode ser. Você pode pagar, deixar o seu pai da tua casa, quer juntar o dinheiro com o teu Não, pai. tem gente que economia tudo misto. Tudo isso bem. existe, E família, comprava e tal. vendia alguns carros ali também, tinha algum lucro. Até aí, também, se for nessa história contada por eles, tudo bem. Agora, tem que investigar? Tem. E tem que investigar todos eles, inclusive. Porque, pelo que eu vi, é uma prática muito natural, infelizmente, ilegal, irregular e natural, essa tal da rachadinha, que agora, ainda bem que está vindo à tona, para as pessoas fiscalizarem um pouco mais, inclusive as câmaras de vereadores. Danilo, Desculpa, rachadinha, 13º para vereador, que, como o João falou, é o que eu digo, 7.300. Tudo bem, tem gente que pensa que vereador ganha 30 mil por mês, né? Concorda? Tem gente que pensa que ganha 30 mil, não ganha, né? Então, assim, temos também que ser justo. Mas também tem gente que acha que vereador tem que dar remédio, tem que pagar enterro, tal. Então, assim, o vereador trabalha muito mais no assistencialismo do que, às vezes, na fiscalização e na propondo novas leis, né?
Eu fiquei aqui refletindo e fazendo algumas contas. Às vezes, Filete, como a gente acaba tendo uma condição econômica não tão ruim quanto a maioria da sociedade, a gente acaba perdendo um pouco a referência. A minha opinião é muito clara. R$ 7.300, fazendo uma conta aproximada, dá algo em torno de 8 salários mínimos. Então, essa ajuda de custo, esse valor pago ao vereador, é o valor de 8 salários mínimos. Eu vou perguntar e vou responder. Qual que é a jornada diária mínima de um vereador? Não tem. Então, veja, você paga o valor, com todo respeito aos nobres edis que você citou. Você pagar 8 salários mínimos para um trabalhador, entre aspas, porque realmente ser vereador não é profissão. É um encargo, é um munus público, né? É assumir o papel de fiscalizador e de alguém que vai legislar representando a vontade dos munícipes e fiscalizar a execução dessa legislação. Você poder exercer a sua atividade rotineira, você poder exercer outras profissões, porque o vereador não tem restrições que outros servidores públicos que ocupam cargo efetivo, que prestam concurso público, têm. Então não há essas restrições, há uma ampla liberdade. O vereador, então, ele não tem jornada mínima, ele não tem incompatibilidades. E veja, por mais que ele seja um vereador dedicado, pouco importando se é o assistencialismo, se é a fiscalização ou a edição de leis, ele recebe algo em torno de 8 salários mínimos. É um baita salário, é uma baita remuneração, é uma baita ajuda de custo. Eu não acho que seja um valor pequeno, que seja um valor vil e que gere uma indignação. É claro, cada um defende o seu. E vamos lembrar, Danilo, agora, só para dar um adendo no teu comentário, só para lembrar que a maioria dos países do mundo não recebe nada. Exatamente. E no Brasil também não recebia. Sim. Em outros países é como se fosse um sacerdócio. A pessoa, ela se sente capaz de representar a vontade dos seus semelhantes, vai lá, se candidata e eleita, fiscaliza e busca editar leis. Eu concordo com o Filete com essa questão do assistencialismo. Fazer só outra ponta, né? É muito pouco, Filete, e só para não perder a linha de raciocínio, é muito pouco e antes fosse assistencialismo, porque nem assistencialismo compra de votos. troca de favor, é para pagar o voto que adquiriu. Na maioria dos municípios brasileiros, infelizmente. E aí, veja, em relação à fiscalização, fazendo um gancho aqui com uma notícia importante, está sendo anunciado que a União dos Vereadores da Baixada Santista está se reunindo, né? O VEB, se eu não me engano, né? A União dos Vereadores da Baixada Santista está se reunindo para fiscalizar um assunto muito importante, para pôr um dedo na ferida, aqui independente de questões pessoais, que é exatamente o número de vagas nos hospitais que atendem SUS na Baixada Santista, que é uma questão polêmica que vem se arrastando há anos. E há indícios, há suspeitas de que essas vagas, aqui explicando de uma maneira simples, né, que são regidas aí pelo aquilo que a gente chama de sistema CROSS, né? O sistema CROSS é uma central que vai SUS, regular a operação daquilo que se oferece de serviço de saúde em relação ao SUS, né? O serviço de saúde não pago para a população, aliás, para qualquer população, para qualquer membro da sociedade, porque o SUS tem acesso universal, então desde o rico até o mais pobre podem fazer uso. O estrangeiro, o apátrida, o criminoso, o inocente, todos, ele é universal. Então, há uma suspeita, aqui não vou citar nome, só para não polemizar, só para a gente não perder o foco, mas há suspeita de que alguém está mexendo nessa caixa preta e está puxando o pano para a sua cidade. Santos, como talvez seja aí ainda hoje a cidade mais pujante da Baixada. Pujante já não é mais, Danilo. Estaria aí puxando as águas, enfim. Eu acho que esse é um aspecto importante e eu aproveitei o gancho para mencionar isso, Filete, João, porque eu acho que é algo que a gente tem que acompanhar. Se realmente a União dos Vereadores vai fazer essa fiscalização, a gente cobrar quais são os resultados obtidos, o que vocês levantaram de informação, a distribuição das vagas está correta, não está? A proposta é séria, a proposta é de uma reunião com o secretário estadual, com o novo secretário estadual. Eu acho que a gente tem que ter acesso a essa caixa preta, para acabar com cenas muito tristes que a gente tem
presenciado, não é? Aqui na Baixada Santista, em relação ao acesso da população, principalmente da mais carente, à saúde. Esse é o papel do vereador. E, na minha opinião, R$ 7.300 é uma boa remuneração, porque independente de ser empresário, prestador de serviço como nós somos, Filete, ou empregado, quanto professor, a gente sabe o quanto que a gente tem que suar e transpirar para ganhar um valor como esse. O quanto tem que girar, João, na tua atividade empresarial, quanto você tem que se dedicar para ter 7.300 líquidos. Aproveitando o seu gancho, Danilo, que eu quero até colocar, que você colocou muito bem uma questão, que é esse assistencialismo, até que o Filete colocou de uma forma... O que é o assistencialismo? Olha, eu preciso de uma creche para o meu filho e não estou conseguindo. A prefeitura não me disponibilizou no meu bairro. Consegue, às vezes, que a lei obriga a ter, mas lá do outro próximo lado... Próximo ao ECA, né? Fala que tem que ser o mais próximo possível. Exatamente. Esse teria uma escala, né? Não é perto do local de trabalho da pessoa, mas eu quero transferir, conseguir colocar. Não quero nem para a minha casa. Ou a escola que eu quero é uma escola melhor. Quero colocar numa escola melhor, eu quero um atendimento num posto de saúde, eu quero um atendimento velório, por exemplo, que eu passei agora por isso, a gente sabe a dificuldade que é para enterrar um ente querido, a dificuldade para conseguir uma campa, a dificuldade para conseguir qualquer coisa, um caixão que seja. Então, esse assistencialismo acabam caindo na mão do vereador. E como é que funciona isso? É o seguinte, eu, vereador, vou chegar lá, vamos supor que o Danilo seja prefeito. Danilo, olha, eu vou te apoiar em tudo que você quiser, não vou te fiscalizar em nada. E você vai me ajudar em tudo. Então, eu vou colocar lá 10, 12, 20 caras para você lá, que você vai colocar em empreguinhos lá, em carguinhos, e são cargos de chefia, tá? E isso vai me ajudar bastante. Na hora que eu precisar de uma escola, eu vou ligar para fulano, que vai estar lá como chefia naquele cargo, e vou conseguir para você. E aí eu faço esse essencialismo, me dou bem com a população. Olha, o que a senhora precisar, passa no meu gabinete, fala com o meu assessor, que eu vou resolver para a senhora. E faz isso. Isso parece que é uma coisa boa. Olha, fui lá no vereador, ele resolveu. É meu despachante da prefeitura, precisava resolver tal coisa, ele foi lá e resolveu. Mas quem não tem acesso não resolve, né, João? Porque é criar dificuldade para vender a facilidade. Esse é o grande ponto. Porque o que tem que funcionar é que o poder público tem que funcionar redondinho. E o vereador, não conseguir, ele vai lá e afronta o prefeito. Ele vai lá, ele tem a voz dele, é parlamento. A voz dele é um poder muito grande. E fala, prefeito, falta vaga, não só para essa senhora, mas para outras. Olha, prefeito, aqui não tem saneamento básico, vamos recapear essa rua, precisamos melhorar o acesso de ônibus, precisamos colocar mais ônibus em tal lugar. Mato. Mato, né? Que aqui em Santos é mato ou morro, né? Porque ou você vai pro mato, porque tá um mato só. Depois eu comento sobre isso, Filete. Ô, João, mas aqui, eu queria perguntar pro Danilo o seguinte, só fazer um contraponto. Veja bem, R$ 7.300. Eu concordo com o que você falou. Só que eu quero pôr dois aspectos. O João seria um excelente candidato. Não é candidato, seria um excelente candidato. Ele, sem dinheiro, ele ganha a eleição? Não, quero entender. Se você tem que ganhar, não importa isso. Sim, mas eu acho assim, se ele não colocar um dinheiro ou na não campanha... ganhar, não importa. Não, tudo bem. Mas então as pessoas colocam dinheiro porque também é essa complicação. Vai para rádio, televisão, jornal e tal. Beleza. E o segundo ponto que eu quero abordar é o seguinte... As pessoas também, elas não entendem a função do vereador. Elas querem que o vereador trabalhe, como o João falou, no assistencialismo. Por isso que eu falo, e no assistencialismo, Filete, não é só a vaga no colégio, é o remédio. É tudo, é tudo. Se tiver algum vereador aqui, tem uns que costumam regularizar a casa lá que está ilegal, invadir o lugar que não podia ficar. Tem os vereadores que vê o programa Banha, o próprio Lincoln. Alguns até amigos pessoais. Muitos. De vez em quando vê o programa. Quase todos. Se tiver algum vereador aqui, o nosso vereador aqui da casa, o jornalista. Não, eu estou falando de maus vereadores. Tem bons vereadores. Eu estou falando do que atrapalha o sistema. Agora, se você fosse vereador, também impacta no teu trabalho. Com certeza. Você está lá na clínica atendendo os cachorrinhos, e achei o cachorrinho, o cara chega lá, vai falar do condomínio que venceu, do aluguel. Sim, João, mas você se propôs a isso. Veja, ninguém te obrigou a isso. Mas assim, não é uma fortuna. Eu não estou dizendo que não seja. É fortuna também, não é para enriquecer. Não, eu concordo, mas é que tem gente que pensa que o vereador ganha 30 mil. Não ganha. Alguns ganham mais de 100 mil. Ganha ilegalmente. Ilegalmente. Se o cara for trabalhar legalzinho. Você sabe como é que funciona a coisa. Se você for trabalhar legalzinho, você vai ganhar esses 7.300. Parabéns pro João. Se você não for dividir salário, for legalzinho, você vai tomar prejuízo na tua empresa. Porque a pessoa vai chegar na tua empresa lá, eu quero falar com o João sobre o quê? Meu filho está no hospital, não tem vaga. Não, aqui ele não atende. Aqui ele não atende. Não atende. Tu vai ter que atender e vai deixar de atender aquela senhora que está comprando. Porque eu quis. Porque você quis. Mas você também tem perda, não é só ganho também, como né? se eu quisesse. Mas é uma opção. Se eu quiser ser voluntário na Santa Casa, se eu quiser ser voluntário na empresa portuguesa, quiser ser voluntário em qualquer outra coisa... Mas você vai na hora que você pode, né? Você vai mas se o vereador se candidatou é porque ele acha que ele podia naquele momento. Mas também Filete. Sim, lógico, eu concordo. Se a pessoa não quiser, tudo bem, não faça.
Não é obrigado a fazer. Mas é o sistema, problema, né, João? O sistema hoje, o cara sistema gasta dinheiro para se eleger, não sistema tem que gastar ruim, dinheiro né? para se eleger. Primeiro, se gastou porque quis. Também concordo. Porque quis. Segundo, nós temos que ter uma legalidade. O princípio da legalidade está na Constituição. Nós temos que ter essa legalidade ponto a ponto. Moralidade, legalidade, impessoalidade, né, doutor Danilo? A gente lembra, porque a impessoalidade parece que não existe no poder público. Tem pessoas e tem outras pessoas. Um amigo do amigo, né? Não, tem o amigão que patrocinou a campanha normalmente, ou que consegue algumas coisas, consegue muito mais que outros. Então, impessoalidade, acho que podia arriscar da Constituição, porque moralidade também podia arriscar, porque também não usa para nada. Também a legalidade, também para quê? Porque você consegue burlar a lei. O ponto é esse, sabe? O vereador tem um papel, e eu já falei várias vezes aqui nesse programa, e quero repetir mais uma vez. Sugiro a qualquer edil, qualquer vereador que seja aqui em Santos, ou qualquer cidade que esteja assistindo a gente, um projeto de lei simples. Coloca uma placa, precisa de um projeto de lei, na placa da Câmara de Vereadores, o que faz um vereador? Para a população saber. Em cada porta de cada escritório. Porque muitos advogados nem sabem o que faz um vereador. Muitos vereadores não sabem o que faz um vereador. Não, e você coloca uma placa lá na frente, olha, o que faz um vereador? O vereador fiscaliza, Poder Executivo, quem é Poder Executivo? A Prefeitura. Explica direitinho, uma linguagem simples, fácil. O que faz um vereador? Você precisa de alguma coisa, de assistência, não é lá o lugar. É o Poder Executivo que executa, ali legisla. Você me permite só um complemento? Claro. Na verdade, qual que seria o papel do vereador aí nesse caso? Se há algum direito ao assistencialismo, e que aquele munícipe não tem acesso, o vereador ele tem que ser acionado para fiscalizar por que o órgão competente não resolveu aquele problema. Apertar o executivo. Apertar o executivo. Não é pedir para aquela pessoa, porque isso é pessoal, não é impessoal. Talvez o problema dos municípios brasileiros, da maioria dos municípios brasileiros, até porque são municípios que não do aspecto geográfico, mas às vezes do aspecto populacional e principalmente de receita, de finanças, são pequenos. Então, nesse sentido, muitos municípios são pequenos. Isso, às vezes, acaba gerando e levando a isso, a que o munícipe vá, claro, e aí mas na hora do desespero... Mas no médio e no grande, né? Sim. E só complementando aquele assunto anterior, o Filete, sem entrar aqui muito em detalhes, a gente sabe que também eu fiquei um tempo afastado, que eu estive envolvido num pleito, num processo eleitoral. Quando me convidaram para compor uma determinada chapa, a primeira coisa que eu fiz, conversar com a minha esposa. Brincadeiras à parte, mas foi conversar com a minha esposa. Porque a gente sabe que é participar de uma campanha eleitoral. Sim. Segundo, sentei com o meu sócio e com a minha associada. Falei, olha, vem uma campanha eleitoral e se eu for eleito, eu vou ter que me ausentar do escritório. Percebe? Porque era um cargo não remunerado. Ou seja, tudo isso é mensurado. Isso é mensurado. O prejuízo econômico ou a tua ausência física e intelectual no teu trabalho, na tua empresa, isso é mensurado. Quando a gente entendeu que em casa a esposa seguraria as pontas, no escritório o sócio e a associada segurariam as pontas, aí a gente decidiu aceitar e participar. Agora, eu não poderia jamais usar isso como justificativa para, de repente, pleitear, caso eleito, uma remuneração não prevista até então, claro, como 13º. Até porque, hoje, as instituições, os órgãos públicos, trabalham com orçamento, na melhor das hipóteses, enxuto, quando não deficitário. E aí, como é que você justifica, então, a criação de um 13º? É incompatível com a lógica econômica, é incompatível com a moral. Se você está ali para representar, se você não tem exclusividade, se você não tem jornada de horário, não cabe, com todo respeito ao trabalho e à dedicação desses vereadores. Eu entendo que não cabe. Concordo com vocês. Vereador não é profissão e você tem que conversar com os seus sócios, com os seus pares, para você que haja um entendimento que vai ter uma exposição e vai ter também um prejuízo em termos de horário. Não tem prejuízo, tudo, né? Filete. Não, João, existe um prejuízo sim. Você pode pegar qualquer vereador que trabalha numa coisa, prejuízo. A pessoa vai no teu horário de trabalho, falar de um outro assunto, lógico que é um prejuízo. Mas não é prejuízo. Você se dispôs àquele serviço. Sim, mas então, quando você dispõe de alguma coisa, isso não é prejuízo. Mas vocês têm que chegar para sua sócia e falar, olha, eu vou ser vereador e muitas vezes vai chegar o cara aqui, eu não vou poder falar assim, olha, aqui eu não discuto coisa da Câmara. Mas não é prejuízo. No teu tempo, sim. O tempo que você se dedica às 12 horas lá para os teus clientes, você vai ter que discutir questões públicas dentro Porque você quis. Sim, mas você tem que falar com a sua sócia. Olha, eu não vou ser o mesmo João. No mínimo você vai ter que se organizar para que não seja um prejuízo, Isso é uma outra questão. Isso é para não ser um prejuízo. Sim, para ser uma coisa que você estava esperando. Exatamente. Bom, então nós vamos a um breve intervalo. Vamos ler as participações no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos.
Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje com muitas participações, dia 25 de janeiro, dia do carteiro, dia da criação dos Correios e dia de aniversário de São Paulo, parabéns São Paulo. Hoje o programa com o Danilo de Oliveira, advogado, mestre, professor universitário, João Vilela, empresário, advogado também. Muitas participações. Uma para o Danilo aqui. A Raquel Doge, meu Deus do céu, pessoal, muda o assunto. A Raquel Doge blindou a Aécio Neves, segundo denúncias antes das eleições. Ela também está segurando o roubo do Maia de 1 milhão em propina. Por que a Raquel está fazendo esse patrulhamento para alguns políticos? É o Carlos Alberto. Eu vou fazer uma análise não jurídica, até porque eu não tive acesso aos autos e precisaria ter. Isso é uma praxe nossa. Quando vai alguém lá ao escritório e pede uma opinião, a minha resposta é, sem acesso aos autos, qualquer opinião jurídica que eu emita é imprecisa. É imprecisa. É um tiro no escuro. É um comentário de televisão rápido, agora, né? A impressão que a gente tem, infelizmente, é que ao longo dos anos, né, desde a retomada da democracia no Brasil, a democracia atual, né, que está aí numa fase embrionária, há um grupo político ou uma vertente, digamos assim, um conjunto de grupos que a impressão que a gente tem é que são protegidos. Não é de hoje, é de década de 90, a expressão engavetador geral da República. Né? É uma expressão já... Cardoso, deixa bem exatamente. Claro. Então, assim, isso é muito ruim, porque tem a ver com o que a gente falava. Se existe o papel de fiscalizar, a fiscalização tem que ser a mesma, objetivamente, quem quer que seja o fiscalizado. Esse tipo de protecionismo, ele não é bom, ele é ruim, no mínimo, porque fica essa sensação de que existem políticos de estimação, sem tomar aqui partido em todos os sentidos. Isso precisa acabar, A gente precisa trazer seriedade para o país. E aí o que falta? Não sei qual o motivo. Falta alguém pegar e fazer o que o João Vilela falou, e hoje com as redes sociais é muito fácil. Explica para a população, emite uma nota. Ah, mas a Procuradoria-Geral da República não tem que dar explicação das suas decisões. Tem sim. Tem sim. Por quê? A decisão de alguém que fiscaliza e representa o interesse público, assim como a decisão do juiz, é para a sociedade. Se há uma dificuldade da sociedade compreender, não há nada demais, na minha opinião, em você tornar isso alcançável. Percebe? Eu vou pegar aqui um exemplo. Você tem um baita conhecimento dos elementos, das características dos produtos que você vende. Só que você deve, muitas vezes, antes de gravar o programa, divulgando os produtos da Design Gallery, você deve pensar, para a dona de casa, não interessa os elementos químicos que compõem esse material. Interessa se esse material é resistente ou não, se ele é aderente, antiaderente, se é fácil de lavar, se não é. Saudável. Se é saudável, se não é. Você não explica isso? Explica. É isso que precisa ser feito por essas entidades, por essas instituições. Claro. A mesma coisa o filete. Vai alguém levar seu pet. Não adianta o filete dar uma baita explicação técnica, científica. Também. A pessoa tem que entender o que ela precisa fazer, sabe? E o porquê. Qual que é a conduta? Soluções e prognósticos. A mesma coisa, o cliente vai no escritório, área da Previdência, cálculos dificílimos, seja servidor público, seja alguém ligado ao regime geral. Não adianta eu ficar explicando a fórmula do fator previdenciário, o numerador, o denominador. Não, eu tenho que explicar o seguinte, olha, o fator previdenciário ferra você. Ou então, em raros casos, não te ferra, que é a questão da fórmula 8595, é isso. Está faltando isso. Só quando realmente a gente explicar numa linguagem acessível, é que realmente a gente vai poder saber se tem engavetador ou se não tem. Essa é a minha opinião você, não João, jurídica, né? Tem uma pergunta para você, João, aqui. É uma pergunta complicada, e se a Gisele, o Reale, a Amanda, a Thaís, então a gente puder passar aquelas fotos da ponta da praia, a gente pode comentar em cima. Se não, não. Né? Aqui o José Augusto, ele acha que a Ponta da Praia já tem muita organização e que podiam fazer todas essas melhorias na Zona Noroeste, né? Na verdade, para a gente explicar para o telespectador que não viu os programas da semana, o Grupo Mendes, ele domina aquela área deles, da Francisco Glistério, ali onde tem o Mendes Convention, que é equipamental. E aquela Amazônia é determinada zona turística, né? Mas o ano passado... O equipamento é turístico. O equipamento tem benefício para a sociedade. Benefício para a sociedade, é por lei. Por lei. Tá. E eles, dizendo que não estão tendo lucro, o empresário sempre visa lucro, né? Ele falou que, por exemplo, não está dando lucro, ele quer construir, sair de lá, construir o que ele quiser lá, alugar para quem ele quiser, construir torres, enfim, fazer o que ele quiser, né? Ter, lógico, seguindo o regulamento da cidade, o zoneamento, enfim. Mais ou menos. Sim, mais ou menos, né? Bom,
Então, o João vai comentar isso. E eles querem, de uma certa maneira, pegar e fazer um menor na ponta da praia, um centro de convenções menor na ponta da praia, menor, arrumar o mercado de peixes, construir uns equipamentos de esporte, melhorar, remodelar a ponta da praia, gastar os 130 milhões, né, segundo eles, né, 130 milhões, o Grupo Mendes é um grupo caprichoso, tal, ele vai tal, e fala, bom, agora esse centro de convenções vocês administram, a prefeitura administra, fica igual a Arena Santos, é de vocês, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. E naquele local que é como o João falou, uma área turística, lá para equipamentos de turismo, eles constroem o que eles quiserem. Seria uma parceria público-privada, uma contrapartida que eles estão dando para a sociedade. E o José Augusto aqui fala que eles deviam fazer na Zona Noroeste. A dona Célia aqui fala que eles deveriam fazer isso no centro. E o Fábio aqui fala que na ponta da praia está precisando mesmo e que é bem-vindo o Grupo Mendes. Então, um está falando que gostou, o outro, mas ninguém falou para não trocar, né? E no programa de quarta-feira tinha gente que achava que não podia trocar, né? Que devia trocar. Lá, mas um quer Zona Noroeste, outro quer no centro e o outro quer na ponta da praia mesmo, enfim. Vamos lá. Primeiro que aconteceu foi o seguinte, quando foi feito o centro de convenções, foi criada uma lei específica para isso, para que ali fosse centro de convenções e com vantagem, com benefícios, porque seria um equipamento que facilitaria o turismo na cidade, melhoraria e realmente melhora. A cidade precisa de um lugar para que se façam certas convenções e certas festas, certas coisas. Bom, sem dúvida foi feito isso, o empresário ganhou dinheiro e tem que ganhar dinheiro mesmo, faz parte do trabalho dele. Bom, eles querem mudar isso, porque eles não estão dando o retorno suficiente e eles querem para pagar essa questão dessa obrigação que eles têm e também para construir mais 1.200 e poucos apartamentos naquela região da Ponta da Praia, não observando certas regras que a lei prevê, que já foram colocadas para quantidade, tem que melhorar o acesso viário, tem uma série de regras. Eles querem construir apartamento na Ponta da Praia ou querem construir na dos apartamentos? Não, dos três. Eles querem construir na Francisco de Glicério o que eles puderem construir, na Ponta da Praia os prédios que eles querem construir e criar esse equipamento que ele seria uma indenização à sociedade. Olha, eu vou fazer isso tudo sem observar certas regras, eu vou sair da lei, nesse caso, mas como indenização à sociedade eu vou construir um novo centro de convenções. A palavra seria indenização no meu ponto de vista. Bom, compensação, né? Uma troca, uma indenização, tal. Não importa. Eu vou dar um décimo montante e vou fazer certas coisas. Bom, primeiro ponto. A sociedade tem que discutir bastante isso, que é uma coisa nossa. O lugar é adequado? Foi uma questão que as pessoas falaram. Lugar. Bom, tudo bem, vamos fazer isso, compensa, indeniza, não importa. O lugar é adequado? Do meu ponto de vista, não. Não por quê? Primeiro que ali é uma área de extremo fluxo. Já vem uma quantidade absurda, maior tráfego em balsas do mundo, de carros, na distância que tem no mundo é ali. Não tem, já é apertado do jeito que está hoje. O mercado de peixe ali, o trânsito que tem, a questão das balsas, os carros indo e vindo ali é muito grande. Então você vai colocar mais um centro de convenções, é algo que vai inviabilizar completamente o local. Outra questão nesse local, você tem ali uma área que é nobre. São duas áreas, onde a balsa hoje, dos dois lados, são áreas nobres. Você consegue hoje fazer uma permuta, uma troca com empresas que queiram construir um túnel ligando Santos ao Guarujá. Uma necessidade de mobilidade. Nós precisamos ter mobilidade. Essa é uma coisa importantíssima. Quantas pessoas já morreram por passar naquela balsa e não conseguir chegar? Até um secretário do Guarujá uma vez faleceu na ambulância porque não conseguiu chegar em Santos, no hospital, porque a balsa demora, por mais que você tenha, demora, polui, faz barulho, é inseguro, é perigosíssimo, tem uma série de problemas a balsa. Então são duas áreas que você poderia fazer uma troca para construir um túnel ali. Então não podemos perder essas áreas, que alguém amanhã tem um iluminado que consegue fazer isso, ele consegue montar isso, daí você teria perdido essa área. Outro problema, você precisa valorizar certas áreas. Nós temos outras áreas que possam ser feitas isso, que estão degradadas hoje. Por exemplo, os armazéns no centro que já estão à disposição da prefeitura, já houve o convênio com a União, e você perto ali da Alfândega, aquela região, ali pode ser feito um centro de convenções, restaurantes, vamos fomentar aquelas áreas do centro ou da Zona Noroeste. A Zona Noroeste teria uma função muito grande, criar uma marina na Zona Noroeste, por exemplo. Claro que tem que mexer algumas pontes, senão você não consegue sair com o barco dali. Mas, de qualquer forma, é possível fazer muita coisa na Zona Noroeste. Tem um braço de mar ali, que nós estamos numa ilha. É o outro lado da ilha. Seria fantástico. Ali você pode criar realmente uma região
que tenha muito mais trabalho. No centro de convenções lá também seria talvez. Qual fosse região que interessante. você sugeriu? O centro. Você é a favor da troca ou não é a favor da troca? Não, se for para você ter um benefício para a sociedade, Então você é a favor da troca? a troca, Tá. mas numa região centro. Então você concorda Ora, com a dona vamos Célia criar, aqui? Claro, vamos criar ali no centro, porque o centro ali, não estou descartando a Zona Noroeste, mas o centro precisa de rejuvenescer. Santos tem Danilo, Santos é protagonista em muita coisa. E o nosso centro tem o maior potencial de toda a Baixada Santista, talvez do estado. Em termos de centro com potencial, tem bonde, tem equipamentos turísticos, tem questões históricas, tem lugares importantíssimos, teria um comércio pujante se quisesse, ter mais pujante do que é. Eu acho que hoje o centro mais degradado de toda a Baixada Santista é o centro de Santos. Alguém tem dúvida disso? Não. Precisamos resgatar? Precisamos. É uma fórmula? Talvez fosse uma forma. É uma troca, uma compensação. Nessa forma, você coloca lá, uma indenização que você coloque lá e você refaça algumas coisas. Sua opinião, acho que é Danilo, importante isso. sobre essa questão aí. Eu queria só dar um breve pitaco, né, sobre o que o João comentou aqui. Pelo que você explicou, voltando ao começo do teu discurso, essa outorga Isso. Vamos lá para as palavras. teria como essa troca, Isso. essa permuta, ela teria como uma das finalidades, independente do local, que o parceiro do poder público pudesse construir um empreendimento fora dos limites da legislação municipal. Exatamente. Não tem como. Agora eu preciso ser técnico. Eu sei que Ser você vai falar, técnico. Danilo, está certo. O ato do gestor, ou ele é discricionário, ou ele é vinculado. O que é o ato discricionário? É quando o gestor tem opção. Me parece que o local, com todo respeito às opiniões diversas, está dentro de uma discricionariedade. Havendo permissão na legislação municipal para aquele tipo de empreendimento naquela determinada zona ou setor, ou em mais de um, tem a escolha do gestor. Isso é discricionário. Sim. Vou prestigiar qual localidade dentro do município. Isso é discricionário. Agora, limites administrativos para obras públicas, para empreendimentos, isso é vinculado. Na minha opinião, não tem outorga que justifique, porque aí é onde surge aquele questionamento. Mas por que esse parceiro pode além dos limites e o outro não? Isso também me parece, além de não ser jurídico, ser imoral. Mas isso é bom para a cidade, mas espera aí. Será que outro parceiro ou pretenso parceiro também não tem uma proposta boa? Isso também precisa acabar. Porque eu ouvi uma conversa entre o prefeito e o Romano, meu professor, explicando, olha, a outorga continua onerosa, é que ao invés do pagamento em dinheiro, vai ser em obras. Até aí tudo bem, havendo uma fiscalização, se a obra não foi supervalorizada, se o material aí não teve um aumento que é fora da razoabilidade, até aí tudo bem. Agora, você permitir um empreendimento além dos limites, porque os limites existem, tendo um porquê. Se eu tenho um limite para não construir acima de tantos andares naquela localidade, isso tem um porquê, que é a segurança pública, que é questão de saúde. Mobilidade. Saneamento. Saneamento. Isso vai refletir o quê? Na qualidade de vida, ou não sei nem se é uma questão de qualidade ou de um mínimo existencial. Então isso para mim é seríssimo. Você permitir algo além do limite, e o limite foi criado exatamente para proteger, eu acho que realmente a gente precisa conversar, a coisa aí é mais embaixo. É mais embaixo, sem dúvida. Bom, a Luciana Faria está vendo o programa, ela gostou do policiamento de quadriciclo em Santos, muita gente participando, a Giza, a Jacirema, diz que os vereadores têm que acabar com essa questão do, se o filho do Bolsonaro errou, que ele pague, mas tem muitos assessores, é uma vergonha. E o Celso ligando aqui, o Carlos Roberto, o Uriel Vilas Boas, querendo fazer um programa para discutir o fechamento da Justiça do Trabalho. Queria agradecer ao meu amigo João Vilela, desejar todo, né, os pesares da família, também ao meu amigo Danilo, né, e um excelente fim de semana para vocês. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.